Pessoal, bom, vamos dar início aqui ao capítulo 6, se não me engano. É isso aí, capítulo 6. Vamos lá, do livro Java How to Program Early Objects. O capítulo 6 se chama Methods a Deeper Look. E como o próprio nome diz, a gente vai falar muito sobre métodos aqui nesse capítulo. Então, vamos iniciar. Existem alguns motivos para a gente utilizar classes e métodos. Os métodos, eles têm instruções em seu corpo. Vamos botar um método aqui, M. Não vamos ver as formalidades, mas nele possui um corpo de instruções, um conjunto de instruções que a gente não precisa, toda vez que a gente precisar desse conjunto de instruções, não precisamos sempre ter que ficarmos escrevendo elas. É só a gente chamar um método, a gente chama um método quando a gente for precisar e nele estarão contidos todas essas instruções, sem a necessidade de que a gente tenha sempre que escrever isso. Isso em Java é uma característica muito desejável chamada reusabilidade. Uma classe que, por exemplo, faz uso disso é a classe Scanner, que a gente já usou tantas vezes aqui, né? Classe Scanner, ela tem essa característica, porque, por exemplo, quando a gente chama um nextInt, por exemplo, da classe Scanner, a gente não precisa sequer saber o que tem nesse método. A gente já tem as instruções aqui, não precisamos escrever novamente as instruções desse método, está tudo nele. E outra coisa que nós temos que nos atentar é em relação às relações hierárquicas em relação às chamadas de métodos. Porque, como a gente sabe, um método ele é invocado através da chamada de método, né? Por exemplo, a gente tem uma classe carro, vamos instanciar um objeto, né? Vamos instanciar um objeto aqui, por exemplo, esse objeto, essa variável car. E a gente, né? Quando a gente chama um método, por exemplo, acelerar, vamos supor que a classe carro tem esse método acelerar, a gente está criando aqui uma hierarquia, porque nesse acelerar vai ter um método, né? Acelerar com um corpo de uma função qualquer, esse corpo aqui qualquer, e nesse corpo, por exemplo, pode ter outro método, por exemplo, o método pisar. Esse método pisar, ele já pode ser esse método já vai estar contido dentro da própria classe ou dentro de uma outra classe, por exemplo, e isso é uma reação hierárquica, por exemplo, é uma relação onde, por exemplo, vamos mostrar aqui a imagem, nós vamos ter o objeto instanciado, o chefe, né? Que no nosso caso era o core, que ele vai chamar um método, né? Um worker, como está dizendo aqui. Esse método, por exemplo, o método acelerar, ele pode, por exemplo, chamar um outro método, como que no caso, por exemplo, é o método pisar. E o nosso objeto instanciado, core, ele sequer vai saber como que existe esse método aqui. Ele não vai ficar sabendo, porque esse método vai estar dentro desse outro método e o objeto instanciado ele não tem acesso ao que tem dentro do método em si. E a outra coisa interessante aqui que a gente vai também ver agora é em relação aos métodos estéticos. A gente falou no outro capítulo que existe uma forma da gente chamar um método, né? Sem que a gente precise instanciar um objeto. Um caso, por exemplo, é o println. O println é um exemplo típico de um método que a gente não precisa criar um objeto para ele. A gente viu agorinha, né? Aquele exemplo do carro, a car, né? Aqui a gente tem um caso, por exemplo, onde nós instanciamos um objeto para que ele possa chamar um método acelerar, por exemplo. Nós precisamos que esse objeto tenha sido instanciado para que nós possamos chamar esse método. Mas vão existir casos em que isso não vai ser necessário, que são
nos métodos chamados static. Nós vamos utilizar aqui como exemplo os métodos da classe math, que é essa daqui. Vamos abrir aqui esse exemplo. Nele nós podemos ver que a chamada do método é feita de uma forma distinta. Podemos verificar aqui que não foi instanciado nenhum objeto dessa classe math. A gente não fez um math alguma coisa new, alguma coisa do tipo, não ocorreu isso. Porque esse método é um método static. Para a criação do método static, para a gente chamar ele, a gente chama a classe dele, que no caso é a classe math, ponto o método que está dentro dessa classe que a gente quer chamar. É assim que é feita a operação. E aqui nós vamos ter, nessa classe, por exemplo, a gente vai ter vários exemplos. A gente não precisa importar, porque já está dentro da biblioteca padrão de Java. Vocês vão ver que não tem um import aqui, e que o programa vai executar normalmente. A gente vai ter esse método que faz a raiz quadrada, esse daqui que exibe o valor absoluto, esse daqui ele arredonda para um número maior, e esse aqui arredonda para um número menor. Aí nós temos seno, cosseno, seno, tangente, um exponencial, logaritmo de Bézier, e temos também esses dois métodos que fazem comparações entre dois números. Aqui nós vamos ter um número máximo entre esses dois e aqui o número mínimo entre esses dois. Vamos agora executar para a gente poder ver como é que funciona. Pronto, feita a execução aqui, apenas para exemplificar como eles funcionam. E nesse caso, como a gente pode ver, não é instanciado nenhum objeto. Cada objeto que a gente instancia, agora falando mais um pouco sobre variáveis static, quando a gente instancia um objeto, deixa eu limpar aqui essa lambança, vamos limpar aqui essa sujeirada toda. Quando a gente instancia um objeto, não consegui, vamos parar aí um pouquinho. Pronto, voltando, quando a gente instancia um objeto, por exemplo, vamos continuar no car, né, que a gente estava, a gente instanciou esse objeto car, né, que é da classe carro, a gente instanciou e ele vai criar uma cópia das variáveis de instância da classe carro. Vamos supor que aqui a gente tem a classe carro, e essa classe carro, que coisa feia, vai ter uma variável int, por exemplo, chamada x, e vai ter uma string dentro da sua instância chamada y, por exemplo. Quando a gente quando a gente instancia esse objeto aqui, essas variáveis de instância daqui são criadas cópias que vão ser passadas para cá. Aqui no caso vamos ter uma cópia do x e vamos ter, por exemplo, uma cópia da string y. Vamos ter uma cópia. Por que é que isso é importante? Porque quando a gente cria uma variável do tipo static, por exemplo, quando a gente tem um static int z, por exemplo, quando nós temos essa variável static, essa variável aqui não vai criar uma cópia para cá, não vai existir uma cópia dessa variável, não vai existir essa variável. Quando for definida quando static, todos compartilharão uma única cópia, que é a cópia que vai estar aqui já. Não é criada uma cópia, vai existir apenas uma, que é essa que vai estar dentro da classe carro. Isso é uma coisa que vai ser mais analisado nos próximos capítulos, e também acho que ainda nesse capítulo vamos ter alguns outros exemplos. Outra observação que o livro aponta é sobre o método main. A gente já falou várias vezes sobre ele, e aqui ele fala mais um pouco sobre o funcionamento do método main, né, que é o método que faz com que a JVM execute o programa. A gente tem nossa Java Virtual Machine aqui, né? A gente quer executar o programa, ele vai procurar dentro daquela classe que a gente está
querendo executar, por exemplo, na classe carro, ele vai procurar o método main. Esse método ele precisa ser static pelo seguinte motivo, porque se a JVM ela não vai instanciar nenhum objeto quando ela for fazer a execução. E no caso, com o static, isso vai ser permitido que a main possa ser executada sem precisar que você instancie um objeto. Isso vai ser essencial quando a gente for executar o programa, porque a JVM parte desse princípio. E só para finalizar aqui essa primeira parte do capítulo, a gente vai falar sobre chamadas de métodos. Existem 3 formas diferentes da gente chamar métodos. Vamos primeiro começar pela seguinte forma. Primeira forma, né? Eles vão ser chamado um método apenas pelo seu nome dentro de uma classe. Por exemplo, nós temos de novo a classe carro. E nela vamos ter o método acelerar. Se, por exemplo, a gente tiver um método chamado, sei lá, qualquer coisa, um método chamado x, e a gente queira chamar esse método acelerar, como ela vai estar dentro dessa classe carro, a gente não precisa de nada, apenas botar o nome do método que a gente quer que seja executado, por eles pertencerem à mesma classe. A outra maneira, eu vou verificar aqui, temos um exemplo. Vamos lá. Deixa eu ver. Espera aí um pouquinho. Pronto. Nessa classe aqui, nós temos esse método aqui, que está dentro da classe seguradora testing. Temos esse regras estado no fault. Quando a gente vai chamar esse método num outro método que está dentro dessa classe, nós não precisamos de nada, apenas escrever o nome do método com o respectivo parâmetro, que no caso nós temos um parâmetro aqui. Caso não tivéssemos um parâmetro, também não seria necessário, somente o nome do método entre parênteses. A outra forma da gente... Deixa eu fechar aqui. Opa! Não! A outra forma da gente chamar um método é utilizando o que a gente já fez várias vezes em métodos que não são estáticos, que é a gente chamar a variável com o ponto e o método que a gente quer. Isso vale para métodos que estão fora da sua classe de origem. Vamos aqui tentar abrir um programinha só para exemplo. Nesse programinha aqui que eu tenho, o programinha média escolar teste, nós vamos ter um método que ele chama um método de outra classe, que é esse daqui, o definir média. Esse método definir média, ele não está dentro da classe média escolar teste, ele está dentro da classe média escolar. Como esse método, ele não é um método main, vamos só verificar aqui, olha só. O método, vamos ver, definir média, né? Pronto, o método definir média não é um método static, como a gente pode verificar aqui. Por ele não ser um método static, a gente tem que instanciar o objeto, que foi instanciado aqui. A variável, após instanciada, chamou o método, que no caso, como nós podemos ver, esse método não pertence à classe média escolar teste. E por fim, nós temos a última categoria de chamadas de função, que é, como a gente viu no começo do capítulo, aquelas que nós temos um método static, e esse método static está fora dessa classe. Então, nesse caso, a gente chama a classe do método, ponto, o seu próprio método. Uma forma que a gente já viu foi a classe math, que a gente viu anteriormente, né? Vou só abrir aqui novamente. Pronto, só para finalizar aqui nós temos os valores como a classe. Esses métodos são métodos static. Se você ver na biblioteca Java, você vai ver que na classe math esses métodos eles são static. Então, nesse caso, a gente chama o nome da classe, ponto, o nome do método, sem precisar instanciar o objeto, como a gente já viu antes. Por enquanto é isso. Muito obrigado e até a próxima.